Olá galera, aqui é Fabrício Veiga e venho gravar esse segundo vídeo com o objetivo de enriquecer as discussões do vídeo anterior, cujo tema foi a modificação de nome de gênero de pessoas trans a partir do provimento 73 do CNJ. O enriquecimento do debate se deu a partir de uma conversa que eu tive com o professor André Moreira dos Santos Almeida, professor lá da FAPAM, e também Tabelião. A partir da conversa com o professor André, eu resolvi prestar e complementar alguns esclarecimentos a respeito do vídeo anterior. Bem, a modificação do nome e do gênero de pessoas trans diretamente em cartório, ela tem que ser realizada de forma direta no cartório onde a pessoa foi registrada, tá? A pessoa foi registrada. Significa dizer que o oficial de registro de onde a pessoa trans foi registrada é quem tem a responsabilidade de proceder à averbação, tá? De proceder à averbação. Hoje, com a informatização dos cartórios de registro civil de pessoas naturais, é possível que a pessoa trans procure qualquer cartório de registro civil de pessoas naturais, apresente todos os documentos, manifeste de forma voluntária o direito de alterar nome e gênero, e o titular desse cartório onde a pessoa trans procurou, ele encaminhará por meio eletrônico a documentação e a manifestação de vontade da pessoa trans em alterar o nome e o gênero, e ou gênero. Então, é possível, através de meios tecnológicos, uma procedimentalização da mudança, da modificação de nome e de gênero em qualquer cartório. O pedido poderá ser feito em qualquer cartório de registro civil de pessoas naturais, que ficará incumbido de remeter por meio eletrônico essa documentação e essa manifestação de vontade. A segunda questão que é importante esclarecer é que o nome individualiza o sujeito no âmbito social, no âmbito coletivo. Significa dizer que obrigações pendentes, elas precisam ser resolvidas previamente. Então eu disse isso no vídeo anterior. Aí o professor André, em uma conversa que nós tivemos, ele me indagou: mas Fabrício, o único processo judicial que obstaculizaria a modificação do nome seria um processo judicial anterior, cujo objeto é a modificação do nome. Aí eu indaguei para o professor André. Concordo, mas com algumas ressalvas. Por que com algumas ressalvas? Havendo obrigações pendentes, como, por exemplo, a obrigação eleitoral. Essas obrigações pendentes, se fosse feita a modificação do nome via processo judicial, o judiciário exigiria o cumprimento dessas obrigações, como, por exemplo, obrigação eleitoral, como, por exemplo, obrigações de ordem pecuniária, por exemplo, dívidas. Então aí o professor André levantou o seguinte questionamento: mas seria possível mudar o nome e depois procederia essa modificação nos respectivos processos judiciais. Com todo respeito ao posicionamento do professor André, a preocupação que eu levantei quando fiz a afirmação anterior foi com a seguinte questão. Se eu tenho o João, que é demandado numa ação de cobrança, que está em andamento, e o João tem a identidade de gênero feminina, procurou o cartório para se tornar
Maria. Maria. O professor André disse, vamos modificar o nome. Mas aí eu indago. E se João, que deixou de ser João, se tornou Maria e não comunicou o juízo competente dessa modificação, isso não poderia comprometer o andamento do processo anterior? Então foi por essas e outras razões que eu problematizei a indispensabilidade de exigir que o requerente da modificação do nome comprove perante o cartório que não tem nenhuma obrigação pendente. Não tem nenhuma obrigação pendente. Se eu interpretar literalmente a lei, numa interpretação literal, pautada na boa-fé, eu poderia até permitir essa modificação de nome com obrigações pendentes. Mas, quando eu fiz a colocação de demonstrar o cumprimento de obrigações pendentes, foi no sentido de garantir a segurança jurídica. Garantir a segurança jurídica para terceiros de boa-fé. Garantir a segurança jurídica para pessoas que têm obrigações com as quais a pessoa trans tem obrigações anteriores. E aí, se eu permito a modificação do nome e o nome originário deixa de existir, como que ficam essas obrigações? Então, essa é uma questão que gera divergência. Então, eu venho, através desse vídeo, expor o meu posicionamento, não que seja o posicionamento majoritário ou mais correto. E, por último, a questão da gratuidade judiciária. A questão da gratuidade judiciária. Existem alguns estados, como o estado de Minas Gerais, que possui provimentos dizendo que o tabelião e o oficial de registro não teria a obrigatoriedade de garantir a gratuidade judiciária para as pessoas comprovadamente pobres. O meu entendimento diverge um pouco desse entendimento. Não que o meu entendimento seja mais correto. A partir da interpretação sistemática e constitucionalizada dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que o conceito de gratuidade judiciária pressupõe a isenção no pagamento de custas judiciais e extrajudiciais para viabilizar que a pessoa tenha o acesso a determinados direitos previstos no plano constituinte e instituinte como forma de não ser privada desses direitos por razões econômicas. Foi por isso que eu me posicionei no sentido de dizer que as pessoas trans, comprovadamente pobres no sentido legal, elas têm o direito de serem beneficiadas com a gratuidade judiciária. Bem, basicamente são esses os esclarecimentos. Eu agradeço mais uma vez a interlocução e peço mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o seu sininho, compartilhe o vídeo e dê seu like. Um abraço e até a próxima.